Boa noite, vereadores, vereadoras, senhoras e senhores que estão aqui até essa hora e que estão nos acompanhando pela internet. O prefeito veio hoje aqui comunicar oficialmente à Câmara que o Distrito Industrial está de posse da licença para sua operação. É uma coisa que foi rápida, ele falou em poucas palavras, mas isso, ele na verdade teve a delicadeza de me informar antes, eu já sabia disso desde sexta-feira, e eu fiquei muito sensibilizado com isso. E a vereadora Vera mencionou aqui que no dia 4 de janeiro de 93, eu era prefeito, e eu, cumprindo uma proposta de candidato a prefeito em 82, na campanha de 82, assinei o decreto de desapropriação do terreno. E eu queria dizer que, logo que eu fui eleito, eu procurei a CDI, Companhia de Distritos Industriais. Eu quero falar isso aqui para ficar registrado. Faz parte da história desse Distrito Industrial que está aí se arrastando há 27 anos. Eu procurei a CDI e pedi ao presidente da época, depois eu fui ser presidente dessa empresa, o destino me levou a ser presidente da CDI, mas eu pedi a ele que mandasse uma equipe técnica especializada da CDI para localizar em Barroso a melhor área para a implantação do Distrito Industrial. Então foram os técnicos da CDI que escolheram aquele terreno no Mamono. Então isso aconteceu antes da minha posse. Quando eu tomei posse, eu já estava com o decreto pronto para assinar desapropriando o terreno. Então no dia 4 de janeiro eu assinei o decreto de desapropriação. Eu quero então falar aqui rapidamente, nesse tempo que eu tenho, explicar um pouquinho aqui, ainda que rapidamente, a história dessa coisa. Quando eu estava fazendo meu mestrado nos Estados Unidos, em 69 e 70, eu fui chamado a comunicar ao departamento da universidade qual seria o tema da minha tese. Então, depois de pensar muito, eu cheguei à conclusão de que eu deveria aproveitar aquela oportunidade, já que eu era formado, como sou, em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, e tinha ficado encantado com a área da administração municipal. Eu, sem saber que eu viria a ser prefeito aqui, eu tinha 25 anos, aí 24, 25 anos, eu achei que eu deveria fazer da tese uma oportunidade para estudar Barroso. E eu fiz a tese, e o teor da tese é um estudo comparativo do sistema de governo municipal nos Estados Unidos e no Brasil. Isso me ajudou muito. Eu já conheci o sistema brasileiro e fiquei conhecendo o sistema americano. Como eu escolhi Barroso, e como o eixo da tese sobre Barroso era o diferencial, o eixo e o diferencial eram a fábrica de cimento, eu procurei me informar sobre as fábricas de cimento nos Estados Unidos. E foi aí, presidente, eu peço uma prorrogaçãozinha aqui, tá certo? Segue adiante. Eu então procurei saber o seguinte, até o professor, meu orientador, falou, olha, conviria você no seu trabalho, você fazer algumas projeções sobre a fábrica de cimento lá no Brasil, na sua cidade. Então eu fiquei sabendo, senhores vereadores, meus colegas, de uma coisa que não saiu mais da minha cabeça. Naquele período, claro, é o maior país do mundo, a economia mais desenvolvida do mundo. Naquela época, eu fiquei sabendo que as fábricas de cimento nos Estados Unidos, que estão bem na frente do Brasil sempre, não davam emprego. Eu fiquei sabendo disso, isso não saiu da minha cabeça. Então eu voltei para o Brasil,
depois de terminar meu trabalho, me candidatei a prefeito, fui prefeito, depois, em 71 até 73, um mandato de 2 anos só. Depois, quando eu voltei em 82, eu coloquei na minha proposta de candidato o Distrito Industrial de Barroso. Eu reconheço, que tem 27 anos que eu assinei o decreto, eu reconheço que eu fui audacioso ao propor para uma cidade pequena, como Barroso, um distrito industrial. Quem conhece aí fora sabe que quem tem distrito industrial é Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora, Divinópolis, Pouso Alegre, Varginha. Aqui na região tem 2 distritos pequenos, que é o de Barbacena, muito pequeno, e o de São João del Rei um pouquinho maior, que eu depois como presidente fui que comecei a implantar as empresas. O de Barroso tem quase 500 mil de metros quadrados. Então, é um distrito todo envolvido numa projeção de futuro. Mas eu queria dizer aqui, então, que nasceu assim. Primeiro dessa informação que eu tive lá, que me assustou muito, que aqui a fábrica tinha 1.500 empregados. 1.500 empregados. E uma prefeitura riquíssima, completamente diferente do que aconteceu já a partir de 83, no meu primeiro ano de mandato, quando a fábrica de cimento, diante da recessão econômica do Brasil, com uma inflação de 85% ao mês, e um desemprego gigantesco, a fábrica de cimento demitiu 750 trabalhadores, quase todos de Barroso, que era a maioria de trabalhadores braçais. Então, foi quando eu tive que criar aqui o IDESB, com programa agrícola, fábrica de confecção, fábrica de tênis, e produção de milho, feijão, arroz, verdura, legume pela prefeitura para gerar emprego, causado por isso. Eu não imaginava que o que eu fiquei sabendo nos Estados Unidos em 69, 70, explodiria na minha mão em 83. Então, quando em 92, quando eu voltei a ser candidato a prefeito, eu então coloquei, com muito conhecimento da realidade, já vendo essa coisa toda acontecer, eu coloquei a proposta do Distrito Industrial. Então, o Distrito nasceu com essa informação que eu tive lá atrás. Só que a coisa não aconteceu da maneira que eu achava, porque eu tinha feito uma opção política de que o Distrito Industrial deveria ser do Estado, não a Prefeitura fazer o Distrito Industrial, que eu já sabia que era uma coisa cara. Quero aqui comunicar a todos que estão me ouvindo aqui, que ao longo desses 27 anos, que vão ser completados no dia 4 de janeiro, quando eu desapropriei o terreno, o Estado já botou aqui no Distrito Industrial um pouquinho mais de 10 milhões de reais. É a maior obra do Estado em Barroso em toda a nossa história. Então, eu queria dizer aqui que o 4 de janeiro de 93 foi uma data importante, como a de 1970, com a minha tese de mestrado que está lá. Mas outra data que me marcou e me ligou muito ao Distrito Industrial foi junho de 95. Eu tenho certeza que foi em 95, eu me lembro mais ou menos de junho. Foi quando a Prefeitura, eu tendo sido, depois de deputado, nomeado presidente da CDI, Companhia de Distritos Industriais, imagina, fui prefeito, desapropriei o terreno em 93, em 95 eu fui ser presidente da CDI, aí foi lá me visitar o Arnaud, o Natanael, o Paulo Roberto Silva, que hoje é juiz de Direito em Mariana, eles foram lá me entregar. O Natanael era secretário de administração da prefeitura. E o doutor Lourenço Pinto da Silva. Eles foram me entregar a escritura, no meu primeiro ano de mandato na CDI, foram me entregar a escritura do terreno que a prefeitura tinha acabado de pagar e estava sendo doado à CDI
exclusivamente para fazer o distrito industrial. E agora eu vou terminando por aqui, porque é uma longa história, no momento, para mim, pessoalmente, que sou autor do projeto do distrito, foi uma longa história de altos e baixos. Uma hora, a vereadora Vera falou aqui da articulação dela, que é do PT, com o atual governo, com os deputados dela do PT, que ajudaram. Mas uma hora, vereadora, eu tinha a prefeitura contra mim, não apoiando o distrito industrial. Na outra hora, o Arnaud era o prefeito, quando eu consegui verba para pavimentar o distrito, para botar a rede elétrica, o governo era contra. Entendeu? A metade do governo do Arnaud era de outro partido. Então, é uma longa história que vai estar um capítulo do meu livro, já Distrito Industrial de Barroso. Como eu não publiquei o livro ainda, eu vou fazer constar aqui essa data em que foi autorizada a operação do Distrito Industrial. E eu queria terminar, presidente João Campos, agradecendo pela extensão do tempo, mas dizendo que isso aqui, para mim, essa informação que o prefeito deu, me mexe com as minhas entranhas, porque durante anos e anos da minha vida, eu dediquei muito tempo, muito trabalho para essa questão do Distrito Industrial de Barroso, na certeza absoluta, pela história que eu tenho desde meus 25 anos de idade, quando eu fui eleito prefeito aqui. A história de Barroso sempre foi, até agora, Geraldo, antes e depois da fábrica de cimento. Eu espero que daqui uns anos, não agora, mas daqui uns anos, alguém aqui possa dizer que a história de Barroso é antes e depois da fábrica e outra página, antes e depois do Distrito Industrial. Não posso terminar sem dizer, não vou mencionar os nomes, que eu tenho nome de todo mundo que ajudou no distrito, segundo a minha relação. Evidentemente que eu não sei de todos, quando outras pessoas que ajudaram. Mas é uma longa relação, muito grande. Mas eu não posso deixar de dizer que foi decisivo o compromisso do prefeito Reinaldo, que se o prefeito cruzar os braços, basta cruzar os braços, não precisa ser contra, basta cruzar os braços que as coisas não acontecem. Foi decisivo, o prefeito ia a Belo Horizonte, ia ao bar, sempre correndo atrás, dando apoio, cobrando e fazendo tudo que foi necessário para isso. Com o secretário Sidney Campos, foi decisivo o trabalho do nosso amigo Sidão nesse trabalho.